Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Nós já vimos aí as ideias sobre superfície equipotenciais e linhas equipotenciais em um campo elétrico. E agora nós vamos dar continuidade, vendo agora como é que a gente calcula o trabalho da força elétrica dentro do campo elétrico, ou seja, o trabalho realizado pelo campo sobre uma carga. A ideia é a seguinte: a gente sempre faz uma analogia com o campo gravitacional para que vocês entendam melhor, porque as forças de campo, elas são sempre forças que atuam à distância, ou seja, basta a existência do campo para que o fenômeno aconteça. Então, por exemplo, quando eu tenho a Terra, ela gera em torno dela uma região de influência que é chamada de campo gravitacional. De modo que se eu soltar uma outra massa, pequena, qualquer corpo de massa M, dentro do campo vai acontecer esse fenômeno. O corpo vai cair e aí eu digo que o campo gravitacional está realizando trabalho sobre esse corpo. Isso porque quando eu estou segurando esse corpo a uma certa altura, ele tem uma certa energia potencial gravitacional. E tem a força peso, que é vertical, e puxa ele para baixo. Então, quando ele se desloca desse ponto até a palma da minha mão, eu digo que o campo está realizando trabalho sobre ele. Porque ele tem uma energia aqui, potencial, e ele vai procurar pontos de menor energia. Ou seja, ele vai desprender essa energia que ele tem, realizando um certo trabalho. Então, do mesmo jeito, quando eu tenho um campo elétrico gerado por uma carga, essa carga gera em torno dela um campo elétrico, e aí se eu lançar outra partícula dentro desse campo, ela vai ficar sujeita à ação de uma força elétrica, que nós já vimos que é a chamada lei de Coulomb. E aí essa força elétrica, ela tende a movimentar essa partícula. E se ela conseguir movimentar essa partícula, deslocar ela de um ponto A para um ponto B, dentro do campo elétrico, nós também dizemos que esse campo elétrico realizou trabalho sobre a partícula. Então é um trabalho realizado pela força elétrica. Beleza? Então é isso que a gente vai ver agora. Então olha só. Como eu disse para vocês, a gente sempre faz uma analogia com o campo gravitacional para que você venha a entender a formulazinha de trabalho realizado pelo campo elétrico. Então olha só. Baseado nesse exemplo aí que eu dei, entre a Terra e o pincel, a gente trabalha da seguinte maneira. Imagina que uma massa M, qualquer, sob a ação da gravidade, sob a ação do campo gravitacional, ela está no ponto A. Se eu solto ela, ela começa a cair, porque a força peso vai puxar ela para baixo. Aqui é a força peso, certo? E aí, se ela se deslocar de A para B, eu digo que ela realizou um trabalho de A para B, certo? Sendo que aqui no A eu tenho aqui a altura de A em relação ao solo, e aqui no B eu tenho a altura de B em relação ao solo. E a aceleração dela é G, que é a gravidade. Então, em termos de energia, é o seguinte: a energia potencial gravitacional depende da massa, depende do G e depende da altura. Então, por exemplo, a energia de a energia potencial do ponto A é do tipo mgHa, ou seja, a massa da partícula vezes a gravidade vezes a altura que ela tem do solo. A energia potencial do ponto B, esse pontozinho aqui, é do tipo mghb, ou seja, a massa da partícula vezes a gravidade vezes a altura. Então, observe que como a massa e a gravidade elas são constantes, a energia vai variando com a altura. Quanto maior a altura, mais energia o corpo tem. E aí, se eu quiser calcular o trabalho de A até B, se eu quiser o trabalho de A até B, como ela está descendo em linha reta, esse trabalho vai ser do tipo F vezes o deslocamento, ou seja, a força, na mesma direção aqui do deslocamento, vezes o deslocamento. E aí, essa força é a força peso. Aí eu vou ter que, a força peso, o módulo dela é mg, é a massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento. O deslocamento aqui, que ela sofreu, vai ser a altura de A menos a altura de B, que vai ser esse deslocamentozinho aqui, Então vai ficar assim, o deslocamento vai ser HA menos HB. E aí, se você multiplicar esse termo aqui, se você multiplicar essa constante aqui pelo HA e pelo HB, você vai ter o seguinte: você vai ter que o trabalho de A até B vai ser, multiplicando aqui pelo HA, vai ficar mgH de A, menos, multiplicando pelo HB, vai ficar mgHB. Ora, mas agora observe que esse trabalho realizado
de A até B nada mais é do que o seguinte, ó, isso aqui, mgh de A, ó, é exatamente a energia potencial que ele tinha lá no ponto A. Certo? A energia potencial de A. Menos. E esse termo aqui é exatamente a energia que ele tem no ponto B. Então, esse aqui é a energia potencial de B. Então, qual é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu tiro é que o trabalho, né, realizado pelo campo, no caso aí pela força-peso, ele é igual à variação da energia. Ou seja, quando eu tenho o corpo aqui, num certo ponto A, ele tem uma energia potencial em relação ao solo. Quando ele começa a descer e chega no outro ponto B, eu digo que ele realizou um trabalho. E esse trabalho é exatamente a diferença entre a energia que ele tinha em A menos a energia que ele vai ter no ponto B. Certo? Então, o trabalho é a variação da energia. Essa situação vale para qualquer campo conservativo, tá certo? Qualquer campo de força conservativa. E o campo elétrico também é um tipo de campo conservativo. Então, o trabalho do campo elétrico, eu posso dizer que tem a mesma propriedade. Ou seja, quando eu tenho aqui, ó, um campo elétrico, né? Vamos supor que um certo campo elétrico, e aí eu vou deslocar uma carga de um ponto A até um outro ponto B, aqui do campo, certo? Isso através da força elétrica. Então, a força elétrica vai puxar essa cargazinha aqui de A até B. Aí, do mesmo jeito, ó, nesse ponto ela vai ter energia e nesse também vai ter. Então, eu vou dizer que o trabalho de A até B vai ser a energia elétrica, né, de A menos a energia elétrica de B. Mas quando nós assistimos a aula de potencial, nós vimos que o potencial de uma carga era do tipo energia, né, sobre a carga, né, energia potencial elétrica, né, sobre a carga. De modo que, se eu multiplicar aqui, ó, o meio pelos extremos, eu vou ter que a energia do ponto, né, energia potencial elétrica é do tipo Q vezes o potencial do ponto. Então, aqui eu posso dizer que o trabalho de A até B vai ser, ó, a energia de A, vai ser a carga vezes o potencial de A, menos a energia de B, vai ser a carga vezes o potencial de B. Né? De modo que a carga é a mesma, né, que eu estou deslocando. Então, eu posso colocar ela em evidência, e aí vou multiplicar aqui, ó, VA menos VB. Então, está aqui a expressãozinha do trabalho. Então, o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga entre dois pontos A e B de um campo elétrico é do tipo, eu pego a cargazinha e multiplico pela diferença de potencial, certo? Então, isso aqui é a formulazinha do trabalho. Então, você só vai fazer isso, ó, o trabalho de A até B vai ser Q que multiplica VA menos VB. Ou seja, vai depender dos potenciais entre dois pontos, beleza? Então, o trabalho da força elétrica. Tem um campo elétrico, joguei a cargazinha no ponto A, ele vai ter um potencial de A. Aí essa cargazinha vai se deslocar até um ponto B. Qual é o trabalho de A até B? Multiplicar a carga pela diferença de potencial, VA menos VB. É a situação para calcular o trabalho do campo elétrico. E olha só, esse trabalho, ele independe da trajetória, porque a força elétrica é igual à força-peso, é uma força conservativa. Então, tá aqui, ó, o campo elétrico é conservativo, ou seja, o trabalho realizado pelo campo elétrico independe da trajetória da partícula. O que a gente está querendo dizer com isso? Ó, tem que ter bastante cuidado com isso. Vamos supor que você tem aqui um campo elétrico, né, de uma carga Q, e aí, uma carga aqui criadora, e aí nesse campo elétrico você vai lançar uma partículazinha, certo? Aqui no ponto A, e aí essa partícula ela vai se deslocar de A até um determinado ponto B, como aconteceu aqui, né? E aí o campo vai realizar trabalho sobre ela, né? Ela se deslocou daqui para lá, tá certo? Deslocamento da partícula. Mas aí, dizer que o trabalho independe da trajetória é o seguinte, tanto faz essa carga viajar em linha reta, como ela fazer isso, ó, como ela ir assim, ó. Isso não vai mudar em nada. O que você vai se preocupar é somente com o potencial de A e com o potencial de B. Fazer a diferença entre os dois e multiplicar pelo valor da
carga, tá certo? Então, porque a força elétrica é uma força conservativa. A força-peso também, ela independe da maneira como a carga vem. Ela só depende da energia que ela tem em cima e da energia que ela vai ter mais abaixo. Não interessa se ela vem em linha reta, ou se ela vem assim, ou se ela vem fazendo, né, movimentos circulares, não interessa. Mas, nesse caso aqui também. Tanto faz ela descer em linha reta, como ela fazer qualquer outra trajetória aqui, só vai depender da energia inicial e da energia final. Do mesmo jeito é aqui no campo elétrico. Então tenha muito cuidado. Tanto faz a partícula sair daqui, ó, e viajar assim, em linha reta, ou ela pode também viajar assim, nesse sentido, ou pode fazer todo esse percurso aqui. O que vai me interessar para eu calcular o trabalho é o potencial de A e o potencial de B, independentemente da forma como ela chegou lá. Beleza? Tranquilo? Então é essa situação que ele chama o campo de conservativo. Então o campo elétrico é conservativo, e aí ele diz, ó, o trabalho realizado pelo campo elétrico independe, aqui o termo, ó, preste bastante atenção, independe da trajetória, ou seja, qualquer que seja a trajetória, a fórmula é a mesma, beleza? Só vai depender do potencial inicial e do potencial final. Tranquilo? Beleza. Falando nisso, olha lá. No caso, nós vimos no início da aula, as superfícies equipotenciais. Como é que fica a situação? Então, olha só, trabalho realizado entre dois pontos de uma mesma equipotencial. Então, se você tiver aqui uma partícula, ó, aqui no ponto A, e ela vai se deslocar ao longo dessa equipotencial, isso aqui é uma superfície equipotencial, nós vimos no início da aula, todos os pontos têm o mesmo potencial, né? Nessa equipotencial aí, a gente diz o seguinte, ó, o potencial de A, ele é igual ao potencial de B, como nós vimos agora há pouco. Todos os pontos, né, dessa linha têm o mesmo potencial, porque eles estão à mesma distância da carga, beleza? Então, nesse caso, quando eu desloco uma carga ao longo de uma equipotencial, também independe da trajetória, né, como nós vimos aqui, tanto faz ela ir exatamente por cima da equipotencial, como ela traçar outro trajeto, outra trajetória. Mas se ela saiu de um ponto A, da equipotencial, e chegou no outro ponto B, o trabalho é nulo. Isso porque, quando eu fizer VA menos VB, vai dar quanto? Vai dar zero, né? Então, veja, ó, se eu for calcular o trabalho entre A e B, vai ser o que? A carga que multiplica VA menos VB, né? Numa situação dessa. Só que isso aqui vai ficar, ó, Q vezes quem? Vezes zero. Porque VA menos VB, VA não é igual a VB. Então, a diferença potencial não é potencial, é nula. Então, Q vezes zero vai dar sempre zero. Portanto, cuidado. Cargas, quando se deslocam em pontos, né, de equipotenciais, o trabalho, desse caso do campo, é nulo. É igual a zero. Beleza? Aí um detalhe interessante, ó. Por esse fato, o trabalho aqui ser zero, é que as linhas de força, por exemplo, elas são perpendiculares às linhas equipotenciais. Isso pelo seguinte, porque lá na mecânica, a gente vê lá na mecânica, né, que quando eu tenho, por exemplo, um blocozinho se deslocando, né, isso aqui vocês vão lembrar, lá nas leis de Newton, né, no trabalho e tal, quando eu tenho aqui um blocozinho se deslocando, ó, se o deslocamento dele for para cá, ó, o sentido do deslocamento foi esse, né, e a força for assim, perpendicular, força F, né, de modo que aqui forma um de 90 graus, aí lá nós temos uma formulazinha assim, né, ó, trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né, cosseno θ. E nesse caso, como o θ é 90 graus, né, aí o cosseno de 90 é igual a zero. E aí lá na mecânica esse trabalho é igual a zero, ou seja, toda vida que eu tenho um deslocamento, mas a força que realiza esse deslocamento é perpendicular à direção do deslocamento, formando aqui um ângulo de 90 graus, então por essa definição de trabalho F, deslocamento cosseno θ, esse trabalho é nulo, né? Não é verdade? Então, no caso aqui, ó, para que o trabalho de uma equipotencial, né, deslocando uma carga de A para B, seja nulo, a força elétrica tem que ser o quê? Tem que ser perpendicular ao movimento da carga. E aí, de fato, né, nós vimos que, ó, por exemplo, se eu for deslocar essa carga de A para
B, ó. Eu vou levar a cargazinha aqui, né? Para lá, certo? Mas aí, ela vai se deslocando aqui ao longo até chegar aqui no ponto B, tá certo? Só que nós vimos que as linhas de... Como isso aqui é equipotencial, nós vimos que as linhas de força, né, do campo, elas são assim, ó. Elas são radiais, nós vimos no início da aula, não é isso? Se aqui for uma carga positiva, por exemplo, essas linhas vão ser de afastamento, assim, né? Ó. A gente viu isso no início da aula, certo? E aí as equipotenciais são o quê? São perpendiculares, né? Ó, as linhas de força. Aqui é a linha do vetor, né? A linha de força do vetor campo elétrico. E essa daqui é a equipotencial. Então veja que quando a carga se desloca ao longo de uma equipotencial, além da diferença de potencial ser zero, para o trabalho dar zero, a força elétrica também é perpendicular à direção de deslocamento. Isso porque a carga está se deslocando aqui, ao longo da linha equipotencial, e a força elétrica está aqui, ó. A força elétrica tem a mesma direção aqui da linha, né? Então o vetor força, ele está aqui. Então veja, deslocamento com força forma um ângulo de 90 graus. E aí, se eu tenho deslocamento com força formando um ângulo de 90 graus, eu vou ter que o trabalho vai ser igual a zero. Beleza? Então é por isso que as linhas equipotenciais, elas são perpendiculares às linhas de campo, ou seja, às linhas de força. Porque sempre você vai ter aqui, ó, deslocamento, né? E aqui força. Deslocamento e aqui força. Beleza? Tranquilo? Vamos ver agora um exemplo. Então, beleza, gente? Está aí. Vamos fazer uma rápida aplicação aqui do trabalho da força elétrica que nós aprendemos agora nesses dois exemplos. Vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui pergunta o seguinte: qual é o trabalho realizado pela força elétrica que atua numa partícula de carga mais 3 microcoulomb quando esta se desloca de um ponto de potencial 6 vezes 10 a 3 volts para outro de potencial 2 vezes 10 a 3 volts. Então, aqui você vai fazer uma aplicação direta, né? O trabalho entre esses dois pontos vai ser a carga multiplicado pela diferença de potencial, né? Tipo V1 menos V2. Aí vamos fazer aqui. Então, esse trabalho vai ser do tipo, essa carga aqui é 3 micro, então você vai fazer 3 vezes 10 a menos 6 do micro aqui, que multiplica o potencial maior aqui, que é 6 vezes 10 elevado a 3, menos o potencial menor, que é 2 vezes 10 elevado a 3 volts. Fecha parênteses. Então, o trabalho entre esses dois pontos vai ser do tipo, aqui você vai repetir 3 vezes 10 a menos 6, resolvendo aqui essa diferença, fica 6 menos 2 e a potência repete. Então, 6 menos 2 dá 4 vezes 10 a terceira. E aí, o trabalho desses dois pontos vai ser 3 vezes 4 dá 12, né? E 10 a menos 6 vezes 10 a 3, repete a base, soma os expoentes, menos 6 mais 3 dá menos 3. Então, o trabalho desse exemplo é 12 vezes 10 a menos 3 joules. Seria o trabalho realizado pelo campo, né, para deslocar essa carga entre dois pontos que tivessem esses potenciais. Tranquilo? Então aí está resolvido o problema, só uma aplicaçãozinha direta. Agora, veja esse segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: considere as equipotenciais S1, S2 e S3 com seus respectivos potenciais elétricos indicados e determine o trabalho para se transportar uma carga de 2 coulomb do ponto A ao ponto E, está ali o esquema, né? Percorrendo a trajetória indicada. Então, veja aí, nessa situação aqui, nós temos que a carga é 2 coulomb, né?
Então vai ser o 2 que você vai usar na fórmula, que aqui já está em curva, é 2 curva. E aí, os potenciais lá são o seguinte, né? Aqui, por exemplo, o potencial S1, ele vale lá, está lá no final da linha, ele vale menos 10 volts, não é isso? O potencial S2, ó, aqui, essa linha, vale 0 volts. E o potencial S3 está lá, vale mais 10 volts. Então aqui estão os valores dos potenciais e o valor da carga. Aí ele pede que você determine qual é o trabalho realizado, né, para a carga se deslocar de A até o ponto E nessa trajetória de carga. Então veja que aqui cada linha dessas são equipotenciais. E lembra que no início dessa aula nós falamos que na linha equipotencial os potenciais são iguais, ou seja, quando uma carga se desloca na mesma equipotencial, o trabalho é nulo, porque a diferença de potencial é nula. Mas quando ele se desloca de uma equipotencial para outra, aí existe trabalho, porque entre uma equipotencial e outra, os potenciais são diferentes, né? O que é igual é cada ponto desse é igual a 10. Cada ponto da 2 é igual a 0 e cada ponto dessa é igual a menos 10. Mas cada um individualmente, né? Seus potenciais são diferentes porque depende da distância, né? Da linha ao centro da carga, tá certo? Então olha só, aqui o trabalho de A até E vai ser a soma, né, de todos esses trabalhos, de A até B, mais depois de B até C, depois de C até D e depois de D até E. Então vamos calcular aqui para a gente poder achar o resultado. Então vamos fazer aqui, ó, o trabalho, por exemplo, de A até B vai dar quanto? Ah, professor, de A até B é 0. Verdade, porque de A até B, veja que a carga está se deslocando na mesma equipotencial. E aí não tem, a diferença de potencial daqui para cá é 0. Então esse trabalho aqui é nulo. Beleza? O trabalho agora de B até C. Existe trabalho? Ah, professor, agora existe, porque ele vai sair do potencial 10, que está na linha B, e vai para o potencial 0, que está na linha C. Então, o potencial de B até C vai ser a carga que multiplica, né? O potencial de B menos o potencial de C, tá certo? Aí isso aqui vai ficar o quê? Ó? A carga quanto é? Né? 2, né? Vai ficar 2 vezes, que multiplica. O potencial de B é o mesmo potencial da linha S3, ó, que vale quanto? Vale 10. Vai ficar 10. Menos o potencial do ponto C é o mesmo potencial da linha S2, que vale 0. Então aqui vai ficar 10 menos 0. Então vai ficar 2 vezes 10, né? Que vai dar o quê? 20 volts. Tranquilo? Beleza. Agora vamos calcular o trabalho de C até D. Trabalho de C até D. Ah, professor, agora eu já sei. O trabalho de C até D vai ser o potencial de C menos o potencial de D multiplicado pela carga, não é verdade? É verdade. Então vamos lá. Então vai ficar 2 vezes. Quanto é o potencial de C? É o mesmo potencial da linha 2. É 0, né? Aí menos, quanto é o potencial de D? O potencial de D é o mesmo potencial S1, que é menos 10. Então aqui vai ficar menos 10, né? Porque o potencial lá é menos 10. Ah, isso daqui também vai dar 20 volts, porque vai ficar, aqui é 0, aí menos com menos dá mais, né? Vai ficar 0 mais 10, 0 mais 10 é 10, vezes 2, também é 20 volts, esse trabalho. Beleza. Aí agora vamos calcular o trabalho de D até E. D até E. Ah, o trabalho de D até E é 0, também é nulo. Por quê? Porque é idêntico ao trabalho de A até B. Por quê? Porque D até E, D e E pertencem à mesma equipotencial S1. Então o potencial lá é nulo, a diferença de potencial. Então esse trabalho é 0. Tranquilo? Tranquilo. Portanto, o trabalho, né, de A até E é a soma
desses trabalhos aqui que nós acabamos de encontrar, né? Se eu quisesse fazer aqui o trabalho de A até E, certo? Do ponto A até chegar no ponto E, seria a soma, né, do trabalho de A até B, mais o trabalho de B até C, mais o trabalho de C até D, mais o trabalho de D até E. Seria somando todos esses trabalhos. Tranquilo? Então, o trabalho geral de A até E vai ser, ó, de A até B foi 0, né? Mais de B até C foi 20. Mais de C até D também foi 20. Mais o de D até E também foi 0. Então, somando todos esses trabalhos, nós vamos ter um trabalho de quanto? De 40 joules. Tranquilo? Então, foi uma questãozinha de aplicação direta do trabalho da força elétrica e uma questãozinha também aplicando a fórmula, mas agora trabalhando com a ideia das equipotenciais. Então, essa questão é muito interessante pelo seguinte, porque poderia ter ficado alguma dúvida na explicação e o aluno confundir. Ah, professor, mas o senhor não disse que o trabalho numa equipotencial é 0? Realmente é, mas só se a partícula estivesse deslocando na mesma equipotencial. Se ela estiver passando de uma equipotencial para outra, aí esse trabalho não é 0. Por quê? Porque entre uma equipotencial e outra, existe uma diferença de potencial. Quer dizer, entre S3 e S2, né, daqui para cá, existe uma diferença. Porque esse aqui é um e aquele ali é outro. Não há diferença é quando a carga está se deslocando na mesma equipotencial. Então tenha cuidado. Na mesma equipotencial, o trabalho é nulo. Mas quando ele passa de uma equipotencial para outra, que está acima ou que está abaixo, aí o trabalho é diferente de 0. Tranquilo, beleza? Até a próxima aula.